Fala, meu povo. O assunto máximo dessa semana foi a libertação de Auschwitz, ocorrida há 75 anos atrás, lá na Polônia, lá na Europa. E aí eu quero levantar uma questão aqui que é muito importante, né? Por que o ódio aos judeus? Né? Por que a Alemanha nazista ela nutriu essa raiva, né, dos judeus, que nada mais são do que seres humanos que professam uma religião diferente das religiões dos países onde eles estão inseridos, com exceção de Israel. Então, eu não vou, em um vídeo aqui, decifrar um problema tão grande, né, quanto esse preconceito aos judeus, algo que vem sendo discutido aí em teses de mestrado, em doutorado, enfim, no mundo todo. Mas eu vou, pelo menos, levantar algumas hipóteses para que a gente possa abrir essa discussão. Então eu vou começar, né, primeiro com os números. Vamos dar uma noção, né, da quantidade de judeus no mundo frente a outras religiões. Então, acompanhe comigo aí esse início do meu raciocínio. Nós temos no mundo hoje cerca de 2,2 bilhões de cristãos. Então, dos 7 bilhões e meio de habitantes do planeta Terra, a religião mais popular é o cristianismo em suas várias vertentes. São 2,2 bilhões. O islamismo vem crescendo rápido, né? Até porque os países islâmicos eles têm uma taxa de fecundidade maior, né? Então, são 1,6 bilhão de muçulmanos no mundo. Nós temos 900 milhões de hindus e quando a gente chega nos judeus, são apenas 15 milhões. Então, olha os números, hein? Nós estávamos na casa dos bilhões, quando chegamos nos judeus, 15 milhões. Então, primeiro passo para a gente entender isso aí, né? O número de judeus no mundo é pequeno. E toda vez que eu pergunto isso aos meus alunos, eles acham que isso é causado ou foi causado pelo Holocausto. Óbvio, né? O Holocausto ele matou 6 milhões de judeus há 80 anos atrás, 75 anos atrás. Evidentemente, esses 6 milhões de judeus hoje, né, na progressão, fariam com que o número de judeus no mundo fosse muito maior. Mas ainda assim, os judeus hoje talvez fossem de 15 milhões, fossem 40, 50, 60 milhões. Ainda assim, não chega nem perto dos bilhões de cristãos, 1,6 bilhão de muçulmanos e quase 1 bilhão de hindus. Então, a primeira coisa, por que são poucos judeus no mundo? E a resposta é muito simples, né? Então, o judeu, ele não tem interesse, não porque ele queira, não por ele se achar melhor do que os outros, mas não é interesse dele, religiosamente falando, expandir a religião judaica. Então, os judeus não batem a porta das casas oferecendo aulas de judaísmo para aumentar o número de seguidores, enfim. Então, o judaísmo é uma religião que se passa de pai para filho, é uma coisa familiar. Diferente, por exemplo, do cristianismo, a gente sabe muito bem, né? Desde criança batem as nossas portas aí, oferecendo a palavra de Cristo e tal, vários tipos de igrejas, né? Neopentecostais, enfim. E o islamismo ele tem como um dos seus pilares realmente levar a palavra de Maomé ao mundo todo, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Por isso, os judeus são mais restritos. Inclusive, para se tornar judeu, é um processo complexo, né? Você tem que procurar a comunidade judaica da sua cidade, você tem que ser aceito por ela, você passa por avaliações, se você realmente conhece os preceitos daquela religião. Então, o judaísmo se tornou uma religião um pouco mais restrita, não por se acharem melhor do que ninguém, é porque cada religião tem a sua característica, a deles é essa aí. Outro fato, que na minha visão, né, fez com que os judeus fossem mal vistos, né, por outras religiões. Eles não tinham um país, né, para eles.
Então, enquanto os cristãos viviam em países de maioria cristã, né, como o Brasil, como vários países da Europa, mesmo que fosse cristão ortodoxo, né, os muçulmanos também viviam em países majoritariamente muçulmanos, no norte da África, no Oriente Médio. Os hindus vivem na Índia. E os judeus, graças às diásporas, né, a primeira foram expulsos pelos babilônios, depois pelo próprio Império Romano, logo depois da morte de Cristo, algumas décadas depois, e os judeus se espalharam pelo mundo todo, vivendo sempre como minorias nos países onde eles estavam presentes. E como todo mundo sabe aqui, né, o ser humano ele tem uma tendência enorme a discriminar minorias. Então os judeus são poucos no mundo, entre aspas, né, em relação às outras religiões, sempre vivendo como minoria nos países onde estavam presentes, diferente de Israel hoje, foi um país criado após a Segunda Guerra Mundial para eles, mas aí Israel é um caso à parte, e é uma coisa nova, né? Uma coisa contemporânea no mundo. Aí a gente começa a entrar na Idade Média. Imaginem vocês, né, uma Idade Média, que é um período de quase 1000 anos, bastante conectado à religião, inclusive tem vários textos no meu blog sobre isso. Então a base da Idade Média, né, era a religiosidade, embasada ali na Europa no cristianismo. Então imagina você ser judeu, minoria, né, e os judeus eles não acreditam que Jesus foi o grande Messias da sua religião, coisa que temos que respeitar também, assim como os muçulmanos também não tem Jesus Cristo como seu grande Messias, tem Maomé, assim como o budismo não tem, o hinduísmo não tem, os judeus também não têm, né? Então nós temos que respeitar isso. A grande diferença é essa, né? Os judeus não acreditam em Jesus como o grande Messias e estão, né, inseridos em comunidades cristãs, em países, em nações que têm um cristianismo muito forte, principalmente na Idade Média. Então os judeus sofreram muito com essa condição e os modos alimentares dos judeus são diferentes. É a comida kosher, né? Eu não sei se eu falei certo aqui a entonação, mas quem é judeu sabe o que eu estou falando. Então o judeu ele não senta à mesa com os outros e come o que todo mundo come. Fazer o quê? Tem que ser respeitado, né? Nós não temos vegetarianos, nós não temos veganos. Pois é, os judeus também se alimentam de forma diferente, têm um calendário diferente, não vão à igreja, eles vão às sinagogas. Então tudo isso contribuiu para que ao longo da Idade Média os judeus fossem duramente atacados em vários países da Europa, né? Tanto é que a peste negra, né, que assolou a Europa, tema do meu blog também, começaram a querer colocar culpa nos judeus, como em geral acontece, né? E aí vamos pular aqui para um tempo mais próximo a nós, porque senão o vídeo fica grande demais. Aí a gente chega na Alemanha nazista, né? Ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Qual que foi a grande pegada dos nazistas em relação aos judeus? Bom, aí a gente, pensando aí de uma forma psicológica, a gente chega à conclusão seguinte: uma das estratégias de se unir um grupo é criar inimigos externos, ou até internos. Nós vamos discutir isso aqui agora. Então a criação de inimigos, ela é uma ótima forma de se unir um grupo em prol de uma ideia. E o Hitler, ele fez isso muito bem quando ele trouxe os vencedores da Primeira Guerra como os inimigos externos, né? A Inglaterra e a França especialmente, e dentro da Alemanha ele buscou em uma comunidade diferente, aí nós acabamos de discutir, uma comunidade que comiam coisas diferentes, que tinha uma estratégia de vida diferente, uma comunidade que são os judeus, que casavam em geral entre si. E aí muita gente fala, mas por que judeu só casa com judeu? Primeiro, que isso é uma generalização. Segundo, sendo tão poucos no mundo, né, e sendo minoria em todos os países onde eles estão presentes, vocês não acham normal
um pai e uma mãe querer que seu filho e sua filha case com um judeu, né? Caso contrário, a religião acaba, meu amigo. A religião acaba. Se uma judia casar com um cristão, né? E no mundo machista que era o século XX, ele exigir que seus filhos fossem cristãos, acabava a religião judaica. Então Hitler, ele pegou os judeus como inimigos internos. Então cuidado com o seu vizinho, né? Ele é do mal, e aí tinha aquelas questões de que os judeus mataram Cristo e tal, mas você não pode esquecer que o próprio Jesus Cristo era judeu, né? Então a própria Roma, né, que era pagã, lavou as mãos frente ao julgamento de Cristo. Então é tremendamente exagerado, né, dizer isso. Então o Hitler usou essa técnica, né, para unir o povo alemão contra alguns inimigos. E aí ele falava o seguinte, né, que aquele judeu que vivia na Alemanha, ele não era um alemão, né, na verdade ele era judeu. E que, na visão do Hitler, o judeu pouco se importava com a Alemanha. Ele estava muito mais preocupado com a sua comunidade do que a Alemanha em si. Então esse tipo de falácia foi levando a Alemanha empobrecida, numa dificuldade tremenda, muita gente morrendo de fome, uma inflação galopante, desemprego, foi levando os alemães, né, a terem atitudes antissemitas contra os judeus. E aí tem um outro fato, né? Eu sempre discuto as coisas aqui, nós nunca podemos nos esquecer do financeiro da coisa. O Hitler, ao chegar ao poder, em 1933, ele vinha montando um grande exército. E para se montar um grande aparato militar, você precisa de quê? De dinheiro. E o Hitler não podia simplesmente tomar dinheiro dos alemães para investir no exército, na aeronáutica e na marinha. Então, ao prender os judeus e mandá-los aos campos de concentração, né, os nazistas pegavam todas as posses desses judeus para o Estado. Tanto é que arrancavam até dentes de ouro, né, para poder levar ao governo alemão. Então, uma forma de tomar bens de alemães, de tomar posse de dinheiro de outro, né, de obras de arte, de dentes de ouro, enfim, né, os nazistas criaram esse mito do judeu anti-alemão, do judeu que não estava nem aí para a Alemanha. Então a gente casa aí a questão religiosa com a questão financeira, com a questão psicológica e tal. E deu o Holocausto, que eu já falei nos meus textos, foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Eu sou amplamente a favor da criação do Estado de Israel, né, que por sinal também gerou um novo antissemitismo, diferente de tudo que eu falei, né? Hoje o antissemitismo árabe, né, frente a Israel, que a gente chama até de anti-sionismo, né, contra a criação do Estado de Israel, ele não se dá pelas questões que eu falei, sim pelo poder que Israel representa hoje, né? Israel hoje é uma potência militar e isso gerou um novo ódio aos judeus, né? Então eu sou amplamente a favor da criação do Estado de Israel, como sou também a favor da criação da Palestina. Eu acho que podem coexistir essas duas nações naquele território, mas aí é tema para um outro vídeo. Então é isso. Então eu acho que se eu não resolvi o problema aqui, se eu não decifrei essa charada, pelo menos eu levantei algumas hipóteses bem interessantes. Então, lembrando a todos, né, que os judeus, conheço vários, tive com eles lá na Universidade Federal, vários vindos de Israel fazendo intercâmbio aqui, são pessoas sensacionais, exatamente seres humanos como nós, iguaizinhos, porém com estratégias de vida e religiosidade diferentes da nossa, lembrando que não existe raça entre os seres humanos, né? Raça é uma criação nazista, por exemplo, né? Então, todos nós somos iguais, todos somos seres humanos da mesma forma, a única coisa que muda é a religião, é a cultura, é a forma de comer, a forma de vestir, tranquilo? Então vamos respeitar mais os outros aí, todas as religiões. Espero ter ajudado. Abraço do Clebinho.